Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o cientista político da UFOP, do IBMEC, Adriano Cerqueira. Bom dia, Adriano. Prazer falar com o senhor aqui mais uma vez. Bom dia, Thalita Monteiro. O prazer é todo meu. É muito bom participar. Adriano, a gente fala sobre as eleições presidenciais norte-americanas, disputa acirradíssima. Eu começo te perguntando quais os principais impactos que o resultado pode ter aqui no Brasil. São vários impactos, né? Tem a questão dessa indefinição eleitoral, a possibilidade cada vez mais concreta de judicialização, e isso vai impactar o mercado, né? Assim, a economia vai ficar em insegurança, isso pode gerar um processo aí de insegurança econômica que pode se refletir na questão do dólar aqui no Brasil, isso no curto prazo, né? Com relação aos resultados, se quem for ganhar de fato, eu acredito que, evidentemente, para o governo brasileiro, o Trump seria mais interessante a vitória dele, primeiro porque já conhece, né? E segundo porque tem mais afinidade política. No caso do Biden, eu não creio que o Biden vai tomar a frente daquelas ameaças que ele fez, que era típica questão de campanha, mas certamente vai ter que haver uma reorientação em termos de governo, né? Com relação à questão com os Estados Unidos. Há uma disputa comercial entre Estados Unidos e China, e o Brasil é um grande mercado, principalmente de agronegócio, e não dá para ser ignorado assim, né? Então, em termos objetivos, eu acho que o impacto, ganhando qualquer um dos dois candidatos, não será tão grande, não. Só pedirá um reajuste por parte da diplomacia do governo brasileiro. A manifestação, professor, por parte do presidente Jair Bolsonaro de apoio a Donald Trump ao longo do processo eleitoral, ele reafirmou isso ontem, a gente até trouxe também um trecho da fala do presidente um pouco mais cedo aqui no Super N. Essa manifestação pode representar algum problema diplomático com essa vitória de Joe Biden que está cada vez mais desenhada? Bom dia, Rodrigo Ribeiro. Bom dia, prazer estar conversando novamente. Igualmente. De fato, o Bolsonaro, ele não ocultou, né, a sua preferência por Trump, e ele tem feito isso em vários processos eleitorais, principalmente de países mais próximos do Brasil. Como eu disse, assim, com certeza ele vai ter que fazer um processo de aproximação. O Brasil e os Estados Unidos são países historicamente muito ligados, né? Também na questão econômica houve avanço, né, por mais que tenha sido assim erráticos, né, mas houve avanços na aproximação econômica com acordos feitos entre o Brasil e os Estados Unidos nos últimos 2 anos, e isso deve ser interessante para um eventual governo Biden, né, que seja mantido. Então, a menos que tenha, sei lá, um disparate, né, um chilique por parte, né, do Bolsonaro, que eu não creio que vai acontecer isso, eu acredito que vai haver uma acomodação, nada de muito sério nas relações. Agora, Adriano, é cedo para a gente pensar ou para a gente falar sobre uma possível interferência também desse resultado nas eleições aqui no Brasil, a próxima eleição presidencial? É muito cedo e a gente está vendo como que a conjuntura prejudica muito o processo eleitoral. Vai que daqui a 2 anos surge uma nova pandemia, né? Se tivesse acontecido essa pandemia se essa pandemia que apareceu em 2020 prejudicou bastante as eleições municipais, tivesse surgido em 2022, os impactos negativos que Trump sofreu com a pandemia, provavelmente Bolsonaro sofreria. Mas ele saiu-se bem, né, de todo esse processo, ele teve um desgaste inicial, estou falando do Bolsonaro, ele hoje está com mais índice de aprovação que desaprovação, né, medidos por vários institutos aqui. Bolsonaro saiu um pouco daquela artilharia, né, das redes sociais, tem se aproximado mais do chamado centrão, né, tem feito acordos nesse sentido, teve uma indicação para o Supremo muito bem recebida pelo meio mais tradicional da política brasileira. Então, tudo indica que Bolsonaro está preocupado em chegar em 2022 numa situação menos pautada em brigas, em disputas, do que Trump chegou em 2020. Então, eu acho meio cedo ainda,
e vai depender muito do que acontecer de lá para cá, tendo em vista a possibilidade da vitória do Biden, né? Porque para mim não está certo ainda o resultado, está muito indefinido, tem alguns estados que o resultado ainda não indica claramente um vencedor, e ainda tem o risco sério da judicialização, que pode arrastar essa definição por algumas semanas ou até meses. Pois é, o professor, diante disso que a Thalita perguntou, que o senhor disse agora, eu já até vi alguns analistas falando que uma vitória de Joe Biden pode significar um rearranjo também da polarização política mundial que a gente está assistindo, né? Os Estados Unidos, assim como no Brasil, são um país hoje profundamente polarizado, dois lados que disputam às vezes até cegamente o poder, como a gente percebeu ao longo dos últimos anos, nada de muito diferente daquilo que a gente assiste no Brasil também. O senhor acha que uma vitória de Joe Biden e uma ressignificação da política norte-americana a partir de uma eventual vitória dele interfere no Brasil daqui a 2 anos também? Como eu disse, alguns analistas até dizem que isso pode representar de alguma forma uma maneira, não apenas do Brasil, mas no mundo inteiro, já que tudo que se faz lá reverbera no mundo inteiro. O senhor compartilha desse ponto de vista? Não. Eu acho que o modo como está caminhando a disputa nos Estados Unidos vai polarizar ainda mais o quadro político lá, né? Essa eleição dos Estados Unidos só teve um ator, né? Um candidato que foi Trump. Trump mobilizou ódio e paixão, né? Em torno da figura dele. A disputa no voto popular ficou 50-48, é um país dividido por conta do Trump. Se o Trump perder, os seus apoiadores não vão aceitar esse resultado, vai ter muita dificuldade. O quadro está mostrando a possibilidade de vitória dos republicanos, né, mantendo a maioria no Senado. Os democratas devem ter a maioria na Casa dos Representantes, né, como eles chamam lá, a Câmara de Deputados, só que perderam cadeiras. Então os republicanos cresceram, né, na Casa Legislativa. E se o Trump ganhar, a gente viu, né, o Trump, quando tomou posse, né, quando ele ganhou a eleição em 2017, quando tomou posse em 2017, várias cidades dos Estados Unidos foram tomadas por manifestações de todos os tipos contra Trump. Então os democratas não deram sossego nos 4 anos de governo Trump, polarizado demais também por lá. E provavelmente os republicanos vão fazer a mesma coisa caso percam. Então os democratas vão continuar fazendo a mesma coisa caso percam. Então eu acho que a polarização dos Estados Unidos chegou e não vai acalmar. O Biden não tem energia, não tem liderança para pacificar o país. Teria que ser uma liderança bastante efetiva que lhe falta, né? E aqui no Brasil, eu acho que o Bolsonaro, desde julho, já tirou o pé do acelerador na questão das redes sociais, fez uma aproximação com o Centrão, fez uma boa articulação que inclusive gerou insatisfações na sua base de apoio, que é mais militante, né, quando indicou o novo ministro para o STF, que foi muito bem recebido por Brasília, né, pelo meio político mais tradicional. Então eu acho que o Bolsonaro já está evitando esse clima forte de polarização. Eu vejo os Estados Unidos num clima perigoso, de forte polarização, que pode piorar caso ocorra, que eu acho que é cada vez mais evidente, a judicialização. O melhor resultado teria sido uma vitória incontestável de qualquer um dos dois, mas isso parece que não vai acontecer. Eu estou um pouco pessimista com isso. Agora, professor, o que a gente pode dizer que o que o Brasil ganhou e o que o Brasil perdeu com a proximidade entre Bolsonaro e Trump? Ganhou pelo fato de ter se aproximado mais efetivamente de um país com a potência militar, a potência econômica, que são os Estados Unidos. Alguns acordos se avançaram, já foi anunciado a possibilidade de um acordo bilateral, claro que está entrando em sede de negociação, né? Tem a indicação, né, para fazer parte da Organização dos Países Mais Desenvolvidos, a OCDE. Então teve algo a ser comemorado, digamos assim, em termos do governo. Evidentemente que houve uma mudança brusca de orientação da política externa, que nos governos passados estava muito voltada para uma espécie de eixo sul-sul, ignorando um pouco que boa parte da riqueza mundial estava lá em cima, né, no norte. E muitos avanços aconteceram nessa aproximação com a União Europeia, né, enfim. Claro que é um governo que tem dificuldades em manejar suas políticas, seja internamente, seja por conta de resistência que encontra nos demais poderes, mas eu acho que foi positivo essa sinalização
para os países mais desenvolvidos, né, de querer ter uma maior aproximação. O Brasil hoje é uma grande potência agrícola mundial, né? Todos os países estão cada vez mais comprando produtos do Brasil. O agronegócio segurou a queda, né, do PIB esse ano por conta do coronavírus, e não dá para ignorar um país como o Brasil nessa questão. Então, acho que avançar negociações também com o Norte estava meio atrasado, e eu acho que isso melhorou um pouco, né, o ritmo para poder também avançar essas negociações. Professor, ainda dá tempo, nosso tempo está acabando, mas dá tempo de uma perguntinha aqui. Nos últimos dias a gente tem visto as pessoas questionarem muito nas redes sociais, ouvintes nossos perguntando aqui também. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso, sobre esse sistema de votação norte-americano, que parece muito confuso a nós brasileiros, que estamos acostumados com aquele ritmo de que uma pessoa vale um voto. E a sensação é que não é bem assim nos Estados Unidos, em função do colégio eleitoral, com essa confusão que eles arrumam para eleger o presidente, com uma falta de uma apuração nacional. Depende das estimativas da imprensa, enfim. Queria que o senhor falasse um pouco, esse sistema deles é de fato pouco efetivo se comparado ao nosso, e podemos classificar que o nosso aqui no Brasil, que é um sistema bem mais simplificado e centralizado na justiça eleitoral, ele é um sistema melhor? É difícil responder isso porque depende do país. Os Estados Unidos são de fato uma república federativa, né? É uma união de estados quase independentes, cada estado tem a sua própria Suprema Corte também. Enfim, eles definem como vai ser o processo de votação, se vai ser por papel, se vai ser eletrônico, enfim, tem muita autonomia lá. Inclusive, no enfrentamento do coronavírus ficou muito claro a autonomia forte que os estados tinham em relação a isso. O processo lá é interessante, que eu acho, é porque eles têm uma preocupação com a chamada tirania da maioria. Se você ver aqui no Brasil, os estados mais populosos, até agora, estão no Sudeste. E a grande maioria dos presidentes no Brasil, quando eleitos, vieram dessa região. Nos Estados Unidos é mais difícil isso acontecer, porque a eleição é nacional, mas é estadual. Os candidatos têm que ganhar o maior número possível de estados que são importantes para gerar os delegados suficientes para dar a maioria a partir de 270 delegados. Isso obriga os presidentes a ter uma presença nacional melhor representada. Aqui no Brasil não, você pode se preocupar com 3 ou 4 grandes estados e esquecer o resto. Infelizmente acontece isso. Então, nos Estados Unidos, essa preocupação mais federativa de que o presidente eleito tenha uma melhor presença no território nacional é importante. Se Trump perdeu em 2016 o voto popular, quando você olha os condados, a vitória de Trump pelos condados foi muito mais expressiva do que a votação que a Hillary Clinton recebeu. Isso para um país que já quase foi dividido ao meio por conta de guerra civil, é importante. Então, assim, eu acho que a gente estranha, mas para eles já estão mais sabendo como que funciona o jogo, né? E com certeza, na medida que hoje os democratas têm mais voto popular que os republicanos, eles vão querer mudar o sistema, mas eu acho muito provável que isso aconteça. Virou uma tradição e bem ou mal funciona, né? Na maior parte das vezes, quem ganha no voto popular também ganha nos delegados. E o país não fica tão dividido assim como muitas vezes acontece aqui no Brasil. O presidente é eleito, mas sofre todo mandato, sofre tentativa de impeachment, as pessoas não querem mais ele, enfim. Lá nos Estados Unidos você tem um pouco mais de estabilidade nesse sentido. É isso, eu acho que é a dinâmica de um país, né, que se acostumou a esse processo e que do jeito deles funciona. O problema é as formas de votação por correio, votação por e-mail. Isso, esse ano, está sendo bastante estressante, eu acho que não foi uma boa. No Brasil, pelo menos, o processo é muito mais rápido, a apuração é quase instantânea, e aí eu acho que funciona melhor. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Você já conhece o quadro, perguntas objetivas e respostas objetivas. Combinado, professor? Combinadíssimo. Para começar, o sistema de votação dos Estados Unidos, confuso ou representativo? Mais confuso, mais representativo também. Trump para o Brasil. Mais conhecido. Biden para o Brasil. Pode ser um motivo de desconfiança, mas não creio que vai ser ruim, não. Polarização lá, polarização cá. Fenômeno mundial? É um fenômeno mundial, mas lá, até por conta dessas eleições, está aguçadíssimo, acho que vai custar passar. Recontagem de votos. Deve acontecer.
deve acontecer porque vai ser decisivo na eleição. Estados Unidos e Amazônia. A Amazônia vai ser sempre uma preocupação mundial por conta, né, das questões ambientais e também do potencial econômico, né, brasileiro na área mineração e agrícola. Adriano Cerqueira, cientista político da UFOP e do IBMEC, sempre com a gente aqui nos ajudando, hoje nos ajudando a entender o sistema eleitoral americano e analisando também essa eleição disputadíssima. Muitíssimo obrigado, professor. Um abraço e até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigado e ótimo trabalho para vocês. Ótimo dia, Adriano. Obrigada pelas informações.